Nós temos aqui a honra de apresentar nesse nosso projeto, né, do grupo de pesquisa Tributação 4.0, nosso querido Saul Tourinho, que traz o tema o STF e a tributação do software. O professor Saul Tourinho, doutor e pesquisador dentro dessa área, ele tem tido uma repercussão muito boa com relação à escrita, com relação aos seus posicionamentos, e isso nos traz a relevância e a importância de ouvirmos esse debate do autor, né, dessas falas. Então, ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, ele é sócio de Aires Brito Consultoria Jurídica e Advocacia, e está com a gente hoje para discutir o STF e a tributação de software. Então, professor Saul, a sala é sua, fique à vontade. E os colegas, assim que a gente finalizar, a gente começa os debates. Professor Celso, você tem alguma coisa? Posso passar direto para o Saul? Me permita só rapidamente cumprimentar o amigo Saul. Saul, satisfação ouvi-lo aqui. Já tive a satisfação de ouvir suas palestras, suas aulas em algumas oportunidades. E embora o Saul não se diga um tributarista, ele se vê enlaçado pelo direito tributário em diversas oportunidades, não é, Saul? Então, hoje é uma muito interessante para ouvir sobre o tema que é atual, enfim, que certamente já tocou a pesquisa de muitos dos que estão aqui presentes nos ouvindo, mas o Saul tem uma visão e uma vivência, nesse caso, que é mais prática, não é, Saul, do que teórica, na medida em que foi um advogado que atuou especificamente no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não vou me alongar muito nas apresentações, o Saul já é conhecido por todos, mas acho que era importante dizer exatamente isto, que o Saul vai nos trazer uma visão de quem participou do processo, viu as coisas acontecerem e tem aí a sua percepção, seu depoimento sobre tudo o que aconteceu e está acontecendo. Meu caro, muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Celso. É um privilégio estar na companhia de todos vocês. Digo mesmo por estar na companhia da professora Radassa, todos nós que acompanhamos a cena do direito público brasileiro, notadamente a partir de Brasília, no que diz respeito ao direito tributário, conhecemos o trabalho que vem sendo feito a partir desse grupo, as produções que vêm sendo divulgadas a partir desse grupo, obra literária com a companhia de autores extraordinários. Portanto, quando digo que é um privilégio estar aqui, não é simplesmente um gesto de cortesia pela relação de amizade que tenho com o professor Celso e a professora Radassa, porque, de fato, é um grupo qualificado, é um grupo muito dedicado, e sempre que alguém é convidado para dividir impressões com plateias desse porte, é, de fato, uma grande oportunidade. O professor Celso bem se adiantou fazendo um recorte necessário da minha fala de hoje, quando diz que o contato que tive com esse tema, para além, claro, de conhecer o tema, de ter estudado o tema, de compreender as bases teóricas que se contrapõem no que diz respeito a essa discussão, mas é muito mais experiência prática, porque o contato que tive com essa discussão foi um contato que reclamava de mim apresentar ao Supremo Tribunal Federal argumentos que o persuadissem num ponto específico, que no meu caso era a incidência do ISS, dentro de um contexto de ações que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal e que tinham já um cronograma de julgamento em vista. E isso é importante, esse recorte é importante, porque vocês vão perceber que é claro que o tema, ele continua à tona, o tema continua a caça de autores, há questões ainda não resolvidas em relação a toda essa temática, o potencial que a inovação tecnológica tem de reclamar uma nova incursão em relação a aspectos outros que o Supremo Tribunal Federal não abordou nessa discussão.
Mas o meu papel ali não era esse papel de pesquisador, não era um papel de alguém que tem uma incursão teórica capaz de problematizar questões futuras, mas sim alguém que está premido pelo que foi pedido nas ações, que dentro dessa disputa representa um lado dessa disputa e que, portanto, teve a obrigação de somar fundamentos capazes de defender uma tese em particular no Supremo Tribunal Federal. Daí eu dizer que, portanto, esse recorte que o professor Celso faz quanto à vertente da fala de hoje é um recorte importante, porque mesmo para fins metodológicos, vocês já sabem que estão ouvindo quem aqui está falando mais na condição de advogado dessa disputa do que de um pesquisador que continua com aportes teóricos em aberto quanto à discussão dessa controvérsia. Bom, pessoal, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal uma disputa que considero emblemática relativa à incidência, à tributação do software, do programa de computador. O que, no primeiro momento, pode parecer algo singelo, portanto, que tipo de tributo é justo se reclamar a partir do programa de computador, a partir do software, à medida que você vai incursionando na questão, isso vai apresentando alguma complexidade. Primeiro, porque nós precisamos identificar o que é software. Segundo, porque é preciso entender como o Supremo analisava essa questão. Depois, como é que esse software ele se apresenta hoje? Como é que ele se apresentava há 20 anos, quando o Supremo teve a oportunidade, pela primeira vez, ver uma judicialização dessa questão? Houve uma mudança tecnológica capaz de entregar ao Supremo uma nova versão ou uma nova conceituação de software. Isso é uma das muitas complexidades em relação a essa disputa. Essa disputa, ela chega inicialmente ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 1945, cuja relatoria coube à ministra Carmen Lúcia e que levava ao Supremo Tribunal Federal a realidade do Estado de Mato Grosso. Portanto, o Estado de Mato Grosso altera sua legislação doméstica, sua legislação relativa ao ICMS, para dizer, olha, se todos nós estávamos premidos por um precedente do Supremo, e vou já falar sobre esse precedente, que trazia o reconhecimento da incidência do ICMS para aquela plataforma física, o suporte físico, o que o ministro Sepúlveda Pertence chamou de corpus mechanicum, do software de prateleira, portanto, aquele software vendido em escala, aquele software que não é personalizado, aquele software que no passado qualquer um de nós ia até uma loja e lá encontrava uma caixa de CD ou uma caixa de disquete que contava ali com algum tipo de programa, notadamente os CD-ROMs. Eu, Estado de Mato Grosso, não me vejo mais apegado a esse suporte físico. Eu não vejo a necessidade de estar atrelado a esse suporte físico. Eu posso simplesmente seguir essa viagem adiante, convertendo as expressões de suporte físico para mera transmissão de dados, ou mesmo download. E aqui eu mantenho a incidência do ICMS, dessa vez desapegado daquela discussão passada que o Supremo teve em relação a suporte físico ou não, a software de prateleira ou não. E a partir daí, há uma judicialização no ano seguinte, pelo então PMDB, hoje MDB, partido político do Supremo Tribunal Federal, questionando se, de fato, aquela incidência de ICMS poderia se dar sobre o download do programa de computador. E, a partir daí, vários questionamentos são feitos. Questionamentos que podem ser respondidos do ponto de vista dogmático, o que a legislação diz, mas também questionamentos que podem ter sido respondidos numa perspectiva teórica. O que os conceitos tributários e mesmo interdisciplinares respondem
quanto software é uma mercadoria ou não? As obrigações que ensejam são de dar, são de fazer, são híbridas, ou isso pouco importa? Há necessidade de que haja sempre uma certa intangibilidade no conceito de serviço, ou não? Há uma evolução em relação a isso. É preciso haver uma mudança de titularidade para que se caracterize como mercadoria ou não? São questionamentos que, claro, num processo judicial você tenta encontrar respostas normativas, mas que sejam discussões teóricas muito ricas e discussões teóricas que não acabam com esse julgamento do Supremo. A partir daí, há uma longa tramitação dessa ação direta de inconstitucionalidade que ensejava um pedido de cautelar e quando, do momento final da análise da cautelar, essa cautelar ela é negada. A lei, portanto, mato-grossense que cobrava o ICMS, podendo ser suspensa pelo Supremo, não o é, e segue disciplinando a matéria, fazendo incidir, pelo menos naquela unidade da federação, o ICMS. E quando do julgamento dessa cautelar, no sentido de negar o pedido cautelar, há comentários que, de alguma maneira, dirigem essa discussão, porque servem como que hoje se chama de técnica de sinalização. Eu ainda não lanço como a razão de decidir, isso não consta do meu dispositivo, mas eu já me adianto colocando para a discussão judicial alguns pontos que em algum lugar no futuro precisarão ser enfrentados. Quem fez isso foi o ministro Gilmar Mendes, quando disse: temos que entender a economia digital como algo que não necessariamente pode estar dependente desses conceitos tradicionais com os quais nós lidamos cotidianamente. E aqui falava obrigação de dar, obrigação de fazer, tangibilidade, mudança de titularidade. E disse, sob pena de, nessa economia digital, termos um esvaziamento da arrecadação dos estados, que podem ter que reconstruir sua base arrecadatória a partir de novas situações que a economia digital oferecerá para nós. Ali foi uma sinalização, uma técnica decisória que antecipa determinados argumentos sobre os quais o tribunal há de se debruçar no futuro. O fato é que essa cautelar foi negada e, posteriormente, começa a haver uma alteração no ordenamento jurídico brasileiro, com o CONFAS se adiantando e dentre os seus convênios, que é por meio do qual ele normatiza essas relações entre os Estados-membros, a dizer, Estados-membros, vocês podem, se quiser, podem desonerar a cobrança de ICMS sobre software. O que era uma inovação para muitos, porque o setor privado, premido pela Lei Complementar 116, seja em sua versão anterior, seja nas sucessivas mudanças onde se explicitou em itens específicos da lista anexa a essa Lei Complementar a cobrança de ISS sobre programas de computador, o setor privado já pagava o ISS, porque reconhecia que o que se devia era o ISS. E a partir daí, quando o CONFAS se adianta e diz, o Estado que quiser desonerar pode, os Estados começam a regrar do ponto de vista doméstico, por meio, ora de lei, invocando os conceitos mais abertos da Lei Complementar 87, ora, por meio de decretos, começa a disciplinar esse tipo de incidência, ainda que desonerando, mas reconhecendo uma competência que, naquele momento, uma parcela dos atores da disputa entendiam que não havia, não era competente o Estado-membro para cobrar ICMS sobre software, era o que se imaginava, pelo menos, esses atores. A partir desse novo contexto, portanto, onde entra a CONFAS, onde entra a interpretação de leis complementares em vigor e onde entra regramentos internos dos Estados-membros, a partir desse contexto, vem a judicialização de duas novas ações, todas da Confederação Nacional de Serviços. Uma distribuída para o ministro Toffoli, que leva ao tribunal a realidade de Minas Gerais, e uma outra distribuída ao ministro Barroso,
que leva à realidade do Estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal tem diante de si, portanto, a realidade do Estado de Mato Grosso, a realidade do Estado de Minas, a realidade do Estado de São Paulo. A vida segue. Ministra Carmen Lúcia, num dado momento, pauta a sua ação direta de inconstitucionalidade, aquela anterior, aquela ajuizada em 1999, ela pauta mais de 20 anos depois, a partir de um inicial que ainda estava amarrado aos conceitos do passado, que ainda veiculava ideias como disquete, como CD-ROM. E a partir dessa ação, há no plenário virtual do Supremo um voto da ministra Carmen mantendo a lei complementar do Estado de Mato Grosso, portanto, subscrevendo a incidência do ICMS sobre o programa de computador, qualquer que seja a sua forma de transferência, ainda que, por exemplo, por download, afastando-se, portanto, aquela necessidade de suporte físico que o Supremo, no passado, havia sinalizado no precedente de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Fachin acompanha a ministra Carmen Lúcia, portanto, logo no início do julgamento já havia 2 votos contrários à incidência do ISS, portanto, subscrevendo a validade da lei, e é feito um destaque do ministro Toffoli, que tinha uma ação sob sua relatoria e que devolve o julgamento conjunto, a ação de Minas e a ação de Mato Grosso, no plenário presencial. A ação do ministro Barroso do Estado de São Paulo não compõe esse julgamento conjunto. Há novidade sobre ela, me aproximando do final, divido com vocês. E o Supremo Tribunal Federal, então, passa a debater, sabendo do voto da ministra Carmen, que subscreve a legislação estadual nas 2 ações, sabendo do voto do ministro Fachin, que subscreve a legislação estadual de incidência do ICMS nas 2 ações, o ministro Toffoli lidera uma divergência. E na divergência, o ministro Toffoli apresenta um ponto que é importante dividir com vocês, porque esses precedentes também são iluminados por um contexto. Esse caso, ele passa a ser julgado no momento em que os municípios brasileiros já não são mais aquele patinho feio, pelo menos as metrópoles, não são mais aqueles patinhos feios do passado que suplicam a cada momento qualquer tipo de recurso público diante de uma arrecadação inexistente. Nós estamos falando aqui do que a cidade de São Paulo ela arrecada no que diz respeito a software, no que a cidade de Belo Horizonte o faz. Essa realidade faz com que a Abrasf, que representa as secretarias de finanças, leve a realidade de Florianópolis, leve a realidade de Porto Alegre. Então, de repente, nós temos metrópoles, um fenômeno da urbanização, um fenômeno que reconstrói o setor de serviços, participando desse precedente, dessa vez dizendo, nós fizemos o dever de casa, nós conseguimos construir um cenário atrativo para a incidência do ISS, notadamente porque nos tornamos produtores de software ou licenciadores de softwares, e a partir daqui, agora, lá se vê os estados tentando, de alguma maneira, tomar fruto desse sucesso municipal para eles. Nós não vamos aceitar. Essa foi a manifestação da associação que representa a Secretaria de Fazenda das Finanças, Secretaria de Finanças das Capitais, a Abrasf. Para além disso, o caso é apreciado num contexto de uma nova jurisprudência do Supremo do ISS. Então, dentro de uma janela temporal onde o Supremo ele vinha, dentro de disputas sobre os planos de saúde, por exemplo, foi a primeira, mantendo a incidência do ISS e flexibilizando alguns conceitos clássicos que distinguia, por exemplo, ICMS ou ISS a partir da obrigação de dar e a obrigação de fazer, construindo aqui um conceito de utilidade e reconhecendo a possibilidade de haver serviços que trazem um componente tangível e ainda assim se mantém sendo serviços. Para além da questão do plano de saúde, que foi o caso líder dessa construção, houve julgamento mantendo o ISS sobre contratos de franquia, o ISS sobre as apostas
tendo como ponto-chave as corridas de cavalo, mas não se limitando a isso. O ISS sobre os medicamentos manipulados. Então, essa jurisprudência do ISS, ela de alguma maneira serviu igualmente de contexto para a divergência liderada pelo ministro Toffoli. E, de certa forma, eu ouso, de alguma maneira, dividir essa impressão, um certo enfado. O professor Celso, na sequência da minha fala, também tem impressão a respeito, a professora Radassa pode compartilhar, uma certa exaustão com a figura do ICMS e da notícia da guerra fiscal, dos convênios com o FAI. Isso, de alguma maneira, chega nesse caso, integrando esse contexto, dando um tom de um certo enfado pela figura do ICMS em disputas como essas. É dentro desse contexto, portanto, que o ministro Toffoli traz o seu voto, passando em revista todas aquelas questões que costumeiramente eram ventiladas nessa discussão e que constam do artigo que foi encaminhado para a leitura de vocês, professor Alberto Macedo. Ou seja, primeiro, o que nós temos aqui é uma mercadoria, é um serviço, é o ponto principal, tudo começa a partir daí. E ainda que seja a ideia da titularidade, quão essencial ela é, o software, eu compro esse software, ou eu detenho uma licença desse software. Eu posso alugar o software, eu posso passar para frente, eu posso simplesmente negociá-lo, ou eu faço parte de um serviço que entrega para mim uma utilidade. Foi mais um ponto que o ministro Dias Toffoli teve que enfrentar. A figura da obrigação de dar e da obrigação de fazer, o quão relevante ela é para definir isso. A divisão que o Supremo fez entre software de prateleira e software customizado. O quão que isso, no momento atual, onde não estamos mais falando de CD-ROM, o quão que isso ainda é relevante? O ministro Toffoli reputou irrelevante. A natureza tangível ou intangível. O ministro Barroso vem e diz, eu não excluo a possibilidade de uma mercadoria digital, não excluo, mas nesse caso em particular, eu compreendo o software como absolutamente entregue ao plano da inventividade humana. O ministro Toffoli desenvolve essa ideia e diz, chega a ser tratado, inclusive, no campo do direito autoral. Então, não o qualifico como sendo mercadoria. E, a partir daí, o ministro conclui dizendo, e não bastasse todas essas distinções, não bastasse eu cuidar do que diz respeito à mudança de titularidade, à tangibilidade ou intangibilidade do bem, a eu tratar a respeito das obrigações de dar, obrigação de fazer, não bastasse tudo isso que fizemos, há uma lei, a Lei Complementar 116, que for alterada imensamente, incluindo muitos itens que ficam reiterando a incidência do ISS sobre o software, em qualquer de suas modalidades. Então, não bastasse as caracterizações conceituais, eu tenho uma lei ao meu dispor. E não há uma lei complementar que autorizaria os estados a incursionar na constituição dessa incidência de ICMS sobre o software. É a partir daí, portanto, pessoal, e já encaminhando para o final, que nós temos duas correntes colocadas. Uma corrente que inicialmente foi apresentada pela ministra Carmen Lúcia, que reconhece a rigidez da legislação estadual, se mantém na distinção anterior entre software de prateleira, software de prateleira e software customizado, e reconhece que o Supremo, no passado, nesse leading case de 98, do ministro Sepúlveda, deu ensejo a que as fazendas estaduais, quando se tratasse do corpus mechanicum, a expressão que o ministro Pertence usa, aquela base física, tangível, normalmente o CD, ela era negociada em escala, aquela seria a base de cálculo do ICMS, o Estado poderia sim cobrá-lo. A ministra Carmen, portanto, entende que, havendo a substituição da base física por uma base digital, que no caso seria o download, mas continuando essa venda em escala, uma venda que não é customizada, toda a base do precedente anterior restava de pé e ela, portanto, a aplicava. O ministro Toffoli entende que não. O ministro Toffoli entende que o marco temporal, 20 anos em termos de tecnologia, é uma era que, portanto, tudo mudou e que
A partir disso, esse precedente do Supremo do Ministério Público Pertence tinha que ser completamente revisitado. O voto é muito longo, o acórdão tem quase 200 páginas, o ministro incursiona no cenário internacional, mas para concluir do modo que disse, aquele modo em que passa em revista todas as distinções entre o ICMS e o ISS, no caso em particular, numa tentativa de aferir se software é mercadoria ou se software é serviço. Para concluir com vocês, ao final desse julgamento, há uma maioria formada na corrente liderada pelo ministro Dias Toffoli, com o ministro Edson Fachin votando contrariamente, ministra Carmen Lúcia votando contrariamente, ministro Gilmar Mendes votando contrariamente, ministro Marco Aurélio votando contrariamente e ministro Nunes Marques votando contrariamente. Veja que é um julgamento que, no que diz respeito ao placar, há um placar que não é um placar à vontade, não é um julgamento de unanimidade, e dentro desses 5 votos há algumas distinções no que diz respeito aos seus fundamentos. De todo modo, a corrente vitoriosa que subscreve a incidência do ISS é proclamada e o ministro Toffoli, então, traz uma proposta de modulação. Essa proposta de modulação enseja grande debate no tribunal, várias hipóteses são ventiladas, o ministro Toffoli, então, retira o caso de julgamento, a sessão é encerrada e no dia seguinte traz a sua proposta. E é uma modulação, e trouxe ela para encerrar, uma modulação incomum, pelo menos, até onde acompanhava, não tem o registro de uma modulação em matéria tributária tão detalhada quanto essa. A proposta que o ministro Toffoli trouxe e que contou com a maioria do tribunal no quórum de 2/3, portanto, uma maioria qualificada, foi a seguinte: impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com software em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores. A legislação, Mato Grosso, por exemplo, a legislação estava vigente, cobrava ICMS, você pagou ICMS, pagou, está pago, o município não pode ir atrás de você dizer, o Supremo disse que era ISS, pagou mal, devolve meu ISS aqui. Impedir que os estados cobrem ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. E aí traz ressalvas. Quais são as ressalvas? As ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito, e execuções fiscais em que se discuta a incidência do ICMS. E as hipóteses de comprovada bitributação, caso em que o contribuinte terá direito à repetição de indébito do ICMS. O ministro Toffoli continua, isso é a modulação. Por sua vez, incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Veja que é uma modulação, para mim, incomum, que tenta estipular todas as hipóteses de judicialização ou controvérsia administrativa que estivessem em curso no sentido de proceder a uma sinalização capaz de fazer fazendas estaduais ou municipais retrocederem naquilo que fosse colidente com que a modulação de efeito estipulou. Bom, pessoal, subscrevendo, portanto, o alerta que o professor Celso tinha feito no início, de que, pelo menos como ponto de partida, sem prejuízo do nosso debate, incursionarmos em outras vertentes, a minha fala era uma fala que retrataria a experiência prática da judicialização dessa disputa no Supremo, os fundamentos que prevaleceram, a resposta que o tribunal deu e quais os fundamentos que foram contrapostos ao fundamento vencedor, para além dessa ressalva que trouxe quanto à modulação de efeitos, porque me pareceu algo novidadeiro, não tinha tido contato com uma modulação tão detalhada assim, pelo menos em matéria tributária não tinha tido esse contato. A minha ideia, portanto, era compartilhar com vocês essa disputa, fazer um pouco do seu histórico e deixar aqui para as discussões seguintes, a conversa seguinte que teremos, quaisquer tipos de dúvidas, curiosidades ou mesmo compartilhamento de ideias no que diz respeito ao tema do nosso encontro de hoje. Muito obrigado, pessoal.
Sou Saul, muitíssimo obrigado. Eu quero lançar aqui uma primeira provocação. Eu vejo que o Evandro já está com a mãozinha para cima, o Frederico, mas eu quero lançar uma provocação que pode ser para você e para todos que estão nos ouvindo. Sempre que o tribunal termina o julgamento de um tema polêmico em ação direta, a pergunta que nos cabe, e cabe nesse caso também, Saul, e agora? Afinal de contas, esse assunto está encerrado? Ou a partir desse julgamento, meu caro, surgem outras tantas questões que ainda vão precisar ser enfrentadas? O que essa decisão nos ensina e nos apresenta quanto ao grande tema, vamos dizer assim, da tributação da economia digital? Você colocou muito bem que durante aí o processo, a tramitação, enfim, o julgamento, inevitavelmente os precedentes do tribunal foram chamados à baila, né, foram trazidos à baila. E esses precedentes, alguns deles tinham envelhecido, né? Porque que sentido fazia você discutir o software na caixinha, sem caixinha, se no final de contas você já está tratando disso como esse software como um serviço, né? Um serviço na nuvem. Enfim, então a pergunta que eu trago aqui já como uma provocação, não sem antes lhe cumprimentar pela muito interessante, didática exposição, justamente essa, afinal de contas, e agora? A questão está encerrada, pelo menos em relação aos softwares, ou a partir de agora é que nós vamos ter uma série de outros microtemas que vão inevitavelmente surgir a partir desses precedentes. É claro que esse exercício de futurologia é bem complexo, mas o que eu quero trazer aqui é muito mais uma análise crítica da decisão, nesse sentido acadêmico, do que propriamente a tentativa de prever o que agora nós temos pela frente. Não sei se quer falar, Saul, agora, ou passo a palavra para o Evandro e depois para o Frederico na sequência. Eu tomei todas as notas, professor Celso, e acho o comentário mais do que relevante e essencial como ponto de partida. Ouço mais alguns colegas e aí, ao final, faço aí uma resposta coletiva de 2 ou 3 intervenções. Perfeito, meu caro, muito obrigado. Mas não se sinta aqui arguído, não. A ideia é muito mais um espaço de debate livre, especialmente porque esses temas são todos muito novos e inevitavelmente instigam a nossa curiosidade acadêmica. Caro Evandro, fique à vontade. Boa noite, Saul. Prazer em conhecê-lo. Não conhecia pessoalmente, mas assim, nossos amigos em comum gostam tanto de você, que eu já ouvi falar tanto de você, eu não sabia nem qual era a sua cara, mas você já ouvi falar tanto da parte pessoal quanto da parte de conhecimento, que eu já me sentia conhecendo. Então, é um prazer conhecê-lo. Eu tenho 2 perguntas, uma para o doutor Saul e uma para o professor Saul. A segunda, entendendo sua posição de advogado, se o senhor acha que não deve responder, eu lhe deixo, mas eu vou perguntar mesmo assim. A minha primeira pergunta é idêntica do professor Celso, idêntica, só que com uma pequena qualificação, né? Eu li bastante esses votos, até na minha tese de doutorado, eu uso como um dos argumentos para dizer que o nosso sistema atual não presta mais para resolver a economia digital, a gente precisa de um outro sistema, mas não é isso que eu quero falar. Lá no voto do ministro Toffoli, lá no final ele fala, olha, gente, não vem achando que eu estou pacificando as coisas aqui não, que ainda tem coisa para ser discutida, olha. Tem aqui um ADI 5958, lá com a ministra Carmen Lúcia, e aí o negócio lá que é para valer mesmo. Aí a ministra Carmen Lúcia, só que eu acho que não quis esse fardo, logo depois ela encerrou a ação por perda de objeto. Então, a minha pergunta é exatamente isso do Celso, acabou, ou o que a gente pode, como advogado, o que a gente pode esperar, quais são as subdivisões? Para o professor, a minha pergunta é o seguinte, tudo bem, eu concordo 100% com a sua análise, o que eu escrevi na tese é exatamente a mesma coisa, olha, a legislação diz que é o ISS, o legislador federal foi lá e disse de novo, não tem como discutir mais, beleza. Mas você acha que o ISS é um tributo vocacionado para tributar software? Porque ele é um tributo municipal, né? Então, esses códigos de software são tributados na origem. Tributação na origem é planejamento fiscal. Você coloca, você vai vender software onde? De Barueri, você vai vender onde você tem a menor alíquota possível, né? Além disso, precisa de lei complementar para você estar sempre modificando. Tudo bem, eu entendo perfeitamente os argumentos da Prefeitura de São Paulo, de Florianópolis, de todos os lugares que tem tecnologia. Mas para o Brasil, isso tem solução, tem sentido?
né, entregar para essa base com alíquota pequena, né? Tudo bem, eu sei que ele é cumulativo, mas ainda mais cumulativo, né? O software vai ser vendido para uma empresa que vai vender o seu produto com ICMS, vai entrar aquilo sem gerar crédito, né? Então, será, assim, academicamente, a gente falando, não como advogado, mas isso não é um motivo para a gente dizer, olha, não dá, ou eu estou exagerando. Não, isso aí é uma coisa tão pequena que se resolve, faz parte do preço, foi isso que a gente escolheu. É isso mesmo, mais provocações e agradeço. Frederico, você desistiu da pergunta? Não, professor, firme e operante. Quero aprender com o professor Saltorinho aí. É um julgamento muito interessante esse leading case. Inclusive, objeto de debate acadêmico aqui demais para minhas turmas, né? Eu só queria fazer um comentário, assim, até em sintonia com a corrente do Zé Vande. Eu vou dessa vez concordar com ele, porque a gente entra geralmente nos embates, muito interessante, né, Zé? Mas esse julgamento, essa corrente, essa premissa encabeçada pelo Dias Toffoli, eu acho ela bem inconsistente no seguinte sentido, porque eu concordo com o Zé no seguinte sentido, que a operação com software, seja software por encomenda ou prateleira, ela caracteriza, de certa forma, mais a hipótese de incidência. Até a gente pode falar por encomenda, ele, de fato, caracterizaria mais a hipótese de incidência do ISS, que nós teríamos um prestador e um tomador, em sintonia com a regra matriz do imposto. Agora, ou de prateleira, assim, a gente está pegando um lead case, que nem o professor Saul citou, de 2009, que naquela época você comercializava, né, disquetes, CDs, etc. E esse por encomenda, nós não temos digamos assim, uns destinatários pré-definidos. Então, eu acho que nessa ocasião seria devido o ICMS, mas o entendimento encabeçado pelo Dias Toffoli, ele criou um verdadeiro embaraço, porque ele não fez essa distinção. E, de certa forma, eu digo, como conselheiro do município, que isso criou uma guerra fiscal, pelo menos aqui em Goiás, porque tudo que é município, ele tenta receber nessas operações com software. Tanto se a gente pegar a Lei Complementar 116/03, e a gente tenta delimitar nela um critério espacial, porque não é a regra do CAPT, que seria do estabelecimento, né, do local da sede da empresa. Então, seria no local da prestação, levando em conta que as operações, a prestação de serviço desses softwares não estaria nos incisos de 1 a 9, né? Então, fugiria a regra geral do CAPT e seria no local da destinação. Então, assim, criou-se um celeuma nesse sentido, que até mesmo uma guerra fiscal. E eu queria saber do professor, assim, essa questão, se de fato ele concordou com essa corrente do Dias, porque criou um verdadeiro embaraço, e se esse entendimento agora ele está suscetível nas operações de softwares, suscetível à mudança, como é que ficaria esse cenário atual, porque muito do software hoje em dia, eles são tributados de maneira, né, digital e não mais física. Só essas colocações, professor Celso. Obrigado. Podemos desenvolver a partir desses três, professor Celso? Minha parte, sim. Bem. Alguém quer mais falar na sequência? Fica à vontade, fica à vontade. Muito bem. Bom, acho que o Evandro trouxe a lembrança. Chegou um momento em que esse caso ele tem assim algumas mais uma vez, o resultado dele
termina sendo fruto das suas circunstâncias. Então, primeiro nós temos uma discussão cujo ponto de partida era uma ADI ajuizada em 1999, cuja cautelar é julgada 10 anos depois e o mérito 21. Então, isso, de alguma maneira, o resultado, tanto que, para calibrar essa evidente caducidade quanto aos fatos da economia digital ventilados na ADI 1945, é que o ministro Toffoli trouxe a ADI dele. Ninguém sabe o desfecho disso se o caso tivesse sido tomado exclusivamente a partir das bases que estavam colocadas na inicial da 1945. E o Evandro traz a lembrança da ADI da Brascom, que foi a da ministra Carmen, que levava ao tribunal a realidade, salvo engano, de Santa Catarina, que a ministra, então, julga prejudicada a ADI, e ontem, ou anteontem, o ministro Barroso pautou a última, portanto, desse lote, a de São Paulo, para julgamento no virtual, começando dia 25. Então, veja, nós temos a ação de Mato Grosso, nós temos a juizada em 1999, nós temos a ação de Minas, que era a ação mais contemporânea que fora levada em julgamento pelo ministro Dias Toffoli, nós temos a ação de Santa Catarina Brascom, que sequer apreciada e temos agora a ação de São Paulo, que será apreciada no virtual a partir do dia 25. Era a partir disso que era preciso fazer nascer um precedente. Então, o primeiro ponto que o professor Celso traz, termina sendo, esse ponto é um ponto que fora subscrito pelo Evandro, no fundo, o que é que esse precedente nos ajuda para os desafios do futuro? Então, esse precedente, ele, pelo menos no voto do ministro Toffoli, não sei qual a impressão que o Evandro, que está incursionando muito profundamente em relação a isso, teve, mas é um voto que ele começa com um apetite, talvez, de tentar equalizar um pedaço do futuro e termina com certa humildade dizendo, deixa eu resolver pelo menos esse caso aqui que está em julgamento, porque já sei que não vou conseguir resolver todos os dilemas do futuro no que diz respeito à economia digital. E tão logo esse caso era apreciado, professor Celso, professora Radassa, tão logo esse caso era apreciado, no dia seguinte já havia toda a sucessão de webinar quanto ao pós-precedente. Então, a dizer, ora, o país está muito, está celebrando muito a iminência de um leilão do 5G, está festejando muito a iminência de um leilão do 5G. Acontecendo hoje, ou daqui a pouquinho, esse leilão vai dar um boost em tudo que se chama hoje de internet das coisas, com um tipo de ligação muito, aparentemente, pelo menos hoje, confusa entre o que é o que, entre até onde o software vai, até onde a mercadoria chega. Então, da análise desse precedente, não sinto que há resposta para esse novo capítulo. Era como se tivesse lá um acervo que precisava de uma resposta para aquela dada realidade, sem tanto compromisso com o que vem por aí. Mesmo a questão do software, e aqui já me adianto um pouco no questionamento do Frederico, e eu subscrevo, mesmo academicamente, certamente influenciado pelos anos patrocinando esse caso, então, claro que você termina se envolvendo, mas ainda assim penso que a resposta mais adequada para a disputa em particular foi a resposta vencedora. Ainda assim, nós sabemos que há alguns buracos. Então, quando você arrasta especificamente a questão do software para o plano do direito autoral, você aqui traz uma disputa que, se você levar isso no rigor dos termos,
não se pagaria nem ICMS nem ISS. Isso já é uma coisa que fora superada. Então, parece que essa coisa do direito autoral apareceu nesse voto muito mais como um argumento de reforço ou quase algo retórico, do que se acreditar que, de fato, é exclusivamente no plano do direito autoral, porque se assim fosse, nós estaríamos discutindo um outro tipo de tributação, não estaríamos sequer falando desse duelo ICMS e ISS. Portanto, no primeiro momento, como resposta ao professor Celso, eu acho que, para quem estava envolvido nessa primeira disputa de ter sobre sua mesa 2 autos de infração, um com ISS e um com ICMS, ou quem mesmo sem ter se adiantou, foi ao judiciário, estava discutindo e fazendo um depósito em relação a, por exemplo, o que poderia ser ICMS, ou quem teve um auto, mas estava respondendo administrativamente ainda, ou seja, alguém que estava diante de um caso concreto, mais simples, de dupla tributação, eu acho que o Supremo respondeu a essa pessoa, e a modulação ajudou a ampará-la. Mas, a partir desse novo horizonte que nós antevemos, e a internet das coisas, onde é que esse precedente entra na figura, por exemplo, hoje nós sabemos que a ideia do código-fonte do software está ficando cada dia mais próxima, mais e mais empresas que detêm o código-fonte. Então, um pedaço do argumento de que eu não sou dono do software fica mais fraco, não fica tão presente. Eu não sei se o futuro vai varrer do mapa esse fundamento também. Então, de certa forma, nós temos, portanto, eu penso que uma resposta aos limites muito objetivos de uma disputa muito pontual, e acho que o Supremo respondeu, mas, de fato, esse sentimento de que lá na frente, e não é lá muito longe, aqui na frente, nós vamos de novo estar batendo as portas do Supremo em razão de outras ausências de respostas, eu também acho que isso deve acontecer, e como eu disse, você lê o voto do ministro Toffoli, ele começa muito arrojado, com uma ousadia muito grande, e ele termina fazendo a ressalva que o Evandro diz, olha, vamos tentar resolver esse problema, e o que vier depois, vem depois. No que diz respeito, Evandro, sobre essa própria a natureza mesmo, será que a vocação é o ISS de fato? E um pouco do que o Frederico trouxe, mais pela perspectiva da arrecadação, perspectiva fiscal, termos de administração, de fiscalizações, de administração tributária, será que não tem um efeito colateral que os contribuintes tinham medo do que quando falavam mal do ICMS, falando de guerra fiscal? Será que não fez nascer uma outra guerra fiscal que pode se dar em bases diferentes da do ICMS, mas que é guerra também, que tem um certo incentivo para onde é que você vai escolher aonde você cedia a tua empresa, onde é que você vai escrever o teu empreendimento pensando na alíquota. Será que não trouxe um efeito colateral, talvez não previsto? Combinando essas duas felizes colocações, eu acho que, e aqui repito, a minha voz é sempre a voz do setor privado, notadamente de quem está licenciando software. O Frederico tem uma perspectiva que me pareceu mais representada pela Abraço, que trouxe esses poréns, que o tribunal não podia tomar essa decisão pensando exclusivamente no contribuinte, mas também nas administrações fazendárias municipais que iam ter que gerir isso. E eu acho que o Supremo tentou fazer isso, é que, no nosso caso, havia, de fato, uma queixa muito grande quanto a um nível de compliance tributário para administrar as operações, caso isso fosse o ICMS. Então, para além, nós sabemos, da alíquota, e aqui todos nós somos do ramo, então nós sabemos que no ICMS você vai para a telecomunicação, tem estado que está lá 30% e bola para frente, e se tiver espaço eu coloco mais. Claro que a gente sabe que isso no ISS não é assim. Para além disso, que isso é objetivo, é matemático, os números não há briga, não há divergência ideológica entre os números, se um alíquota é 5, outro é 30, tá fácil para a gente entender aqui um pouco. Havia essa queixa
né, na modalidade, estruturação dessas empresas a partir de suas contabilidades, no que diz respeito a alterar o que fora montado a partir da Lei Complementar 116 e de sua maneira de pagar esse tributo, para, eventualmente, se submeter ao que o ICMS reclama. Tanto no que o Evandro traz, ainda que a gente fala, poxa, mas tem uns créditos, mas ainda assim, pelo menos era o que me chegava, havia uma conformação com o que foi colocado. Olha, a Microsoft dizia, toda vez nessa disputa, dizia, olha, eu pago ISS desde o dia 01. Tudo aqui foi sempre ISS. Então, eu nem sei como seria se fosse ICMS. E ao mesmo tempo, eu contingencio potenciais autos de infração em ICMS, tirando um valor que poderia estar colocando em pesquisa, em desenvolvimento, porque eu não sei como é que essa disputa vai acabar. Então, eu acho que a impressão, Evandro, era de que realmente o que havia ali era uma tentativa desesperada e urgente do contribuinte resolver esse problema mais trivial da dupla tributação. E sem exigir do tribunal, uma incursão mais detida nos parâmetros mais, vamos dizer, eternos de uma economia digital. Portanto, em atenção ao que o professor Celso, ao que o Evandro, agradecendo, Evandro, as palavras que você dividiu quando fez lembrança ao fato de que temos amigos em comum, muitos desses amigos gostam de mim pelas piadas que conto, não é assim por grandes virtudes, por ser uma pessoa elevada, novamente é porque é engraçado, aí a pessoa gosta e para por aí. Como nas aulas do IDP, sempre vem uma avaliação, né, aí os alunos só davam 10, o IDP disse, não é possível, vamos pedir para fundamentar agora, e no semestre seguinte os alunos tinham que fundamentar, não bastava só dar o 10, aí os alunos disseram, nota 10, aí fundamenta. Quanto ao conteúdo, ministro que todo mundo ministra, mas as piadas são sensacionais. Então, isso às vezes encanta, Evandro, mas é só por isso mesmo, não é por nada tão extraordinário, não. Então, mas de qualquer maneira, eu fico feliz por essa abertura que você me deu, a trazer a lembrança o fato de que temos amigos em comum. Fico feliz pelo Frederico ter trazido uma perspectiva que não foi contemplada por mim, e isso, Fred, não por nenhuma negligência, é porque, de fato, você possui nesse particular um arsenal de informações que diz respeito à gestão, aos efeitos colaterais, ao que já está acontecendo, que eu não tinha. Então, saiba que aprendi com você também, e fica mais uma nota de rodapé numa análise crítica dos efeitos desse julgamento. Portanto, o professor Celso, professora Radassa, saiba uma vez mais da alegria que foi estar na companhia de vocês aqui. Esse texto que encaminhei do professor Alberto Macedo é um texto que tenta condensar um pouco de toda o desenho dessa discussão, e a gente sabe que jamais abarca tudo, porque a discussão rende mais do que isso, mas a intenção, de fato, era passar em revista esse caso e antever, como todo mundo que fez intervenção aqui teve a oportunidade de antever, alguns desafios futuros para os quais esse precedente, me parece, não nos preparou. Puxa, eu ainda queria fazer algumas perguntas, ainda queria ir para o aspecto mais federativo, ainda queria ir lá no Constitucional, mas a gente está com o tempo já realmente esgotando, e a gente preza realmente por isso, como eu coloquei inicialmente. Acho que vou ter que marcar outra reunião com o nosso querido Saltorinho para a gente ir para os aspectos federativos dessa decisão e os impactos disso. E da próxima vez, professora Radassa, me explique que eu vou falar para uma plateia qualificada como essa, porque ficou a impressão que ia criar um grupo, a professora Radassa, o professor Celso no WhatsApp, ia me chamar numa videochamada e ficar nós três conversando. Aí só depois é que eu vi a plateia para quem eu ia falar. Aí eu tive que fazer o dever de casa, eu tive que estudar. Mas foi muito bom, passou muito rápido. E foi muito prazeroso aprender, revisitar esse caso, e traz elementos e insights para pesquisas que vários dos colegas aqui estão desenvolvendo. Então, acho que cumpre com excelência a proposta do grupo e o seu convite para participar aqui outras vezes e para voltar a essa roda de debates, roda de conversa, essa iniciativa de pesquisa para que os alunos possam aí participar. Esse grupo, professor Saul, reúne
pesquisadores do Brasil todo, não só de Brasília, mas também São Paulo, Rio Grande do Sul e outros grupos, outras universidades que estão conosco também, participando desse contexto de pesquisa. Agradeço a todos que participaram, finalizo a nossa exposição, agradecendo muito ao professor Saul, e vou passar as palavras para finalizar o nosso encontro ao nosso querido Celso. Professora Hadassa, muito obrigado. Saul, mais uma vez, obrigado por ter participado, nos dado essa belíssima aula e trazido seu depoimento. Tenho certeza que esses alunos aqui vão registrar os elogios não apenas pelas piadas, tá certo? Muito bem. A todos, meu boa noite, obrigado pela presença. Em breve estaremos de volta.